Olá, bem-vindo à videoaula sobre matemática financeira, juros simples. Esperamos que ao final desta videoaula você seja capaz de compreender os conceitos básicos da matemática financeira, identificar o funcionamento do regime de juros simples, entender o surgimento da fórmula para o montante e resolver problemas básicos envolvendo juros simples. Vamos lá, o porquê da matemática financeira. A matemática financeira reconhece que o dinheiro tem valor no tempo. Imagine que você tem um saldo negativo de R$100 em um banco e um saldo positivo de R$100 em outro banco por um ano. Será que ao final deste ano haverá alguma diferença? Creio que sim. Assim, a matemática financeira e a parte de juros simples irá responder a esta pergunta. Ela é importante para reger operações financeiras e comerciais. Antes de iniciarmos nossos estudos, precisamos compreender alguns conceitos básicos. Por exemplo, o capital, ou valor presente, representado capital por C, ou valor presente PV, é o valor de um bem à vista ou valor inicial de um investimento. O juro simples, representado por J, é o valor do serviço cobrado pela antecipação de uma quantia ou de um bem. Montante, representado pela letra M, ou valor futuro, representado por FV, é o valor do bem ou dinheiro acrescido dos juros. Matematicamente, dizemos que o montante é igual ao capital mais os juros. Taxa de juros, representado por I, é o índice em porcentagem pelo qual serão calculados os juros. E, por fim, tempo, representado por N, é o prazo pelo qual o bem ou uma quantia em dinheiro é antecipada. Vamos ao regime de juros simples. Nessa modalidade, os juros de cada unidade de tempo são cobrados sempre sobre o capital. Vamos entender isso com base nessa tabela. Temos uma quantidade de tempo, representado por N. Esse tempo pode ser representado em dias, meses, anos, bimestre, trimestre, semestre. Temos aqui uma unidade de tempo, 2, 3 e assim sucessivamente, N tempo. Há um capital inicial e há uma taxa de juros, onde o juros será o capital vezes a taxa. Bom, montante. O que será o montante? O montante será, para a unidade de tempo 1, o capital inicial mais os juros, CI. Resolvendo isso, podemos ter que o C podemos colocar em evidência. Assim, resulta em C que multiplica 1 mais 1 vezes I. Na unidade de tempo 2, o montante ele resultará do montante final que nós temos aqui na unidade 1, observe, mais o capital vezes os juros. Assim, resolvendo as operações matemáticas, realizando a propriedade distributiva, somando termos semelhantes e colocando em evidência, o resultado será C, que multiplica 1 mais 2i. Para a unidade de tempo 3, utilizamos a anterior, está aqui, mais o capital vezes i, resultando em C, que multiplica 1 mais 3i. Observe que o resultado final foi parecido. O que modificou? A unidade de tempo. 1, 2, 3. Assim, podemos generalizar a fórmula do montante, onde será o capital que multiplica 1 mais N vezes I, ou seja, pela quantidade de tempo. Resultando em o montante será C vezes 1 mais I vezes N, onde temos também que, se queremos determinar somente os juros, o juro é dado pelo capital inicial vezes a taxa vezes
a quantidade de tempo, N. Vamos a alguns exemplos. Exemplo 1. O capital de R$ 620 foi aplicado a taxa de 4% ao mês. Qual o valor do montante após um semestre? É sempre importante retirarmos todos os dados do exercício. Bom, temos aqui o capital inicial, 620. A taxa de juros, que foi de 4%, na sua representação decimal, 0,04, e o tempo gasto. Observe que a taxa está dada em função do mês, assim o tempo também terá que ser mensal. Um semestre corresponde a 6 meses. Determinamos o montante. Utilizando a fórmula que acabamos de determinar, montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. Substituímos os dados que acabamos de colher no exercício, teremos 620 vezes 1 mais 0,4 vezes 6. Resolvendo a operação de multiplicação, 620 que multiplica 1 mais 0,24. 1 mais 0,24, 1,24. 1,24 vezes 620 resulta em, desta forma, o nosso montante será de R$ 768,80. Exemplo 2. João tomou um empréstimo de R$ 1.600. 4 meses depois, pagou R$ 2.000. Quais foram os juros pagos por João e qual foi essa taxa de juros? Primeiro, retirando os dados do exercício. O capital inicial foi de 1.600. O tempo gasto, 4 meses. E o montante, de 2.000. Desta forma, para determinarmos os juros, temos que o montante é igual a capital mais juros. Montante é 2.000, capital é 1.600, mais o juro, assim o juro resultará em R$ 400. Vamos determinar agora a taxa. Montante é igual a capital vezes 1 mais I vezes N. Montante é 2.000, o capital 1.600, vezes 1 mais I vezes 4 meses. 1.600 que está multiplicando, passaremos dividindo. 2.000 dividido por 1.600 é igual a 1 mais 4i. O resultado da multiplicação de 2.000 por 1.600 é 1,25, igual a 1 mais 4i. Resolvendo a operação, iremos encontrar que a taxa de juros é de 0,0625. Bom, na forma decimal. Na forma de porcentagem, basta multiplicarmos esse valor por 100 e o nosso resultado será de 6,25% ao mês. Exemplo 3. Um capital de R$ 800 aplicado a uma taxa de juros simples de 16% ao ano, gerou um montante de 1.400 depois de certo tempo. Qual foi esse tempo em meses? Então, observe que a taxa foi dada em ano e a resposta do exercício é solicitada em meses. Capital, 800. Montante, 1.400. A nossa taxa de juros, 16%, que é a mesma coisa que 0,16. Qual vai ser o tempo gasto? Usando a mesma relação, montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I vezes N. Substituindo os dados, teremos 1.400 é igual a 800, que multiplica 1 mais 0,6 vezes N. 800 que está multiplicando, iremos passar dividindo. O resultado dessa divisão é 1,75. Desta forma, 1 que está adicionando, iremos passar para o primeiro membro, subtraindo 1,75 menos 1, 0,75. O 16 que estava multiplicando, passaremos dividindo, 0,16. Assim, o tempo será de 4,6875
anos, porque a taxa foi dada em anos. Mas o exercício nos solicitou em meses. Como um ano possui 12 meses, vamos pegar este valor 4,6875 e multiplicar por 12. Assim, teremos como resultado 56,25 meses. Mais um exemplo. Exemplo 4. Um capital aplicado à taxa de juros simples de 3,5% ao mês rendeu juros de R$ 120 no período de 3 trimestres. Que capital foi esse? Bom, se o período é de 3 trimestres, cada trimestre possui 3 meses. Dessa forma, o nosso tempo será dado por 9 meses. O montante é dado pelo capital mais os juros. O juro foi fornecido, 120. A taxa de juros, 3,5%, em decimal, 0,35. Qual é o capital? Vamos à relação. Montante é igual a capital mais juros. Ótimo! Sabemos que o montante é dado pelo capital mais 120 e o montante é determinado por C, que multiplica 1 mais I vezes N. Desta forma, C, que multiplica 1 mais 0,35 vezes 9. Realizando as operações aqui de multiplicação e a propriedade distributiva, teremos como resultado C mais 120 igual a 1,315C. Resolvemos essa multiplicação, somamos a 1 e o resultado final será 1,315 vezes C. Vamos agrupar termos semelhantes. O que tem a variável C somente de um lado. Desta forma, 120 será igual a 1,315C menos C. O resultado final será C é igual a 120 dividido por 0,315. C será aproximadamente 380,95, ou seja, o capital, num período de 9 meses ou 3 trimestres, a uma taxa de juros de 3,5% ao mês, no qual rendeu um juro de 120, foi dado por 380,95. Chegamos mais ao final de uma videoaula. Segue algumas referências para os seus estudos. Esperamos que esta videoaula possa lhe ajudar a resolver os exercícios sobre juros simples. Bons estudos!